Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live do HuffPost Brasil. Eu sou o Caio Dolcoli, repórter de entretenimento, e os nossos convidados de hoje são a Silene Barbosa e o João Pinheiro. Eles são os autores deste quadrinho chamado Carolina, lançado recentemente pela editora Veneta. E esse quadrinho é sobre a vida da escritora Carolina Maria de Jesus. Essa autora, ela foi negra, pobre, morou em uma favela durante muitos anos, mas isso não a impediu de se tornar um fenômeno da literatura. E ela conseguiu, só para vocês terem uma ideia, ela vendeu 100 mil exemplares com o livro dela, Quarto de Despejo, que foi lançado em 1960. E esse número é um tanto quanto impressionante, até para os padrões de hoje, certo? Silene e João, sejam muito bem-vindos. Obrigada. E vocês podem enviar perguntas e comentários para a gente aí na seção de comentários aqui embaixo. Bem, vamos começar então. Eu tenho uma pergunta para Silene. Silene, explique para a gente mais a fundo, por favor, quem foi a Carolina Maria de Jesus. Microfone, certo? Isso, microfone. Carolina Maria de Jesus, ela nasceu em Sacramento, cidade mineira, no início do século passado, 1914, exatamente. Ela é neta de um ex-escravizado, chamado de Sócrates africano, porque diziam, segundo ela, que ele era muito inteligente, um homem muito culto. E as pessoas falavam que pena que ele foi escravizado. Se tivesse tido acesso à educação escolar, certamente seria um Sócrates. Filha de... A mãe dela era do ventre livre, segundo suas próprias palavras. Ela, então, cresceu neste lar com um avô, a mãe, e tinha um irmão. Década de 40, quase no final da década de 40, ela acabou vindo para São Paulo. Isso resumidamente, tá? Certo. Ela trabalhou como empregada doméstica de alguns nomes, inclusive famoso, do médico doutor Zerbini, que, se eu não me engano, foi o primeiro médico a fazer transplante de coração no país. E ela acabou engravidando, e quando engravidou, veio a demissão. Acabou chegou mesmo na favela do Canindé, que foi uma das primeiras, quando não a primeira favela de São Paulo. Isso nos anos 50 já, certo? Já 50. Ela construiu sozinha esse barraco. Ela disse que ela ia até a Nossa Senhora do Brasil, a igreja, e pegava o que sobrou da construção, madeiras mesmo, então ela ia de bonde e voltava a pé com essas madeiras nas costas para construir o seu barraco, um barraco de 1,5 metro. Teve seu filho, aliás, na verdade ela teve uma filha que nasceu morta, depois teve 2 meninos, e a menina que é a Veronice, que está viva, que é professora da rede pública municipal e estadual de São Paulo. A Carolina começou a escrever o Quarto de Despejo em 55. Ela coletava material reciclável. Única chefe de família, né? Os pais costumam dizer que abortaram seus filhos, porque ela criou sozinha os 3 filhos dela. E dentre esses materiais recicláveis, tinham, né? Alguns cadernos, folhas mesmo, que ela passou a escrever. E a pergunta é, como que ela se alfabetizou? Quando menina, lá em Sacramento, tem um colégio chamado Colégio Allan Kardec, é o primeiro colégio espírita do país. E a patroa da mãe dela pagou o colégio para ela estudar. Foram somente 2 anos, mas que mudaram completamente a vida dela. Ela nunca mais deixou de ler. Até na adolescência ela chegou a escrever, tem um poema chamado O Colono e o Fazendeiro. E, enfim, em 55 ela passa a escrever Quarto de Despejo, que veio a se tornar o Quarto de Despejo, que é um diário. Então, hoje, dia, 15 de julho de 1955, é aniversário da Veronice, que é a filha dela. Ela queria um sapatinho de presente. Eu achei um sapato no lixo, limpei, costurei e dei de presente para ela. Ou, uma outra data. Hoje acordei tal hora, fui até a única torneira da favela para conseguir água, por mínimo, né? Para os mínimos das necessidades. E esse livro retrata também o dia a dia de uma parcela do povo que é completamente marginalizada. Marginalizada, né? Que vive de fato à margem, né? Sim. Não marginalizado no sentido de marginal, né? Que a gente sabe que tem essa outra conotação. Uhum. Em 58,
Audálio Dantas, jornalista na época da Folha da Tarde ou da Manhã, João? Folha da Tarde. Folha da Tarde. 3 folhas, né? Sim. Que hoje é Folha de São Paulo. Ele esteve na favela para fazer uma reportagem Isso. sobre um dia na favela. E ele viu uma mulher alta, negra, nos degraus do seu barraco, gritando com os vizinhos que ela iria denunciá-los, colocando eles no livro, porque eles estavam quebrando mesmo o parquinho das crianças. E ela fazia isso com a favela inteira, assim, eu vou pôr você no meu livro, vou pôr você no meu livro. E aí o Audálio ficou curioso, né? Mulher, negra, favelada, e escritora, né? Pareceu não ser tão coerente. Pediu para ver os cadernos, e no dia seguinte, foi maio de 58, ele publica na Folha dizendo que nós, os editores da Folha de São Paulo, nós da Folha de São Paulo, da Folha da Tarde, editaremos o Quarto de Despejo. Então, 2 anos depois, em agosto de 60, ela lança o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. E ela diz Quarto de Despejo porque, de fato, os negros pobres foram despejados. A favela é o quarto de despejo da cidade. É o lugar onde a cidade não quer ver algumas pessoas ou algumas coisas e a gente vai jogando lá, né? Então, foi bem genial. Esse título eu acho bem genial nesse ponto. Eu acho que isso, basicamente, João. Agora minha pergunta é bem pro basicamente, João. tá? Certo. Então, João, como você pegou esse conteúdo todo e você conseguiu transformar em uma narrativa de quadrinho? Porque lendo o livro, eu terminei de ler ontem, já tá muito bom, leiam, tá muito bom. Eu vi que ele tem uma narrativa super conceitual, você recorre nele a trechos do Quarto de Despejo, certo? Tem também algumas representações de jornais, eu não sei se são cópias de verdade de folhas de jornais, e a narrativa do quadrinho tem um ritmo que é bem assim ágil, fluido, então assim é basicamente um bom pedaço da vida da Carolina aqui, mas você consegue ler assim rapidinho. Como você concebeu isso, sabe? Selecionar de repente uma fase da vida dela e, enfim, pegar essa história da vida real e romantizá-la assim para contar em um quadrinho. Como foi isso? Então, a ideia inicial foi fazer pensando assim, tem que ser uma história em quadrinho que seja interessante também para quem não conhece, né, que seja uma história até para pessoas que nunca ouviram falar de Carolina Maria de Jesus, que tem uma boa ideia da vida dela, do que foi, né, dessa pelo menos uma síntese assim de um pedaço da vida dela, mas que também funcione como história em quadrinho, não fique uma coisa muito didática, assim, muito simplesmente descritiva. Então que tenha sequências, tenha acontecimentos, tenha outros personagens que apareçam, que apareça também um pouco de como era uma favela, né, nos anos 50, assim. Essa foi uma ideia que eu tive porque assim, a gente percebe que muitas das coisas que a Carolina descreve no Quarto de Despejo ainda são muito atuais, infelizmente. Então, quando o Audálio pensou em publicar, segundo as próprias palavras dele, ele pensava também em mostrar uma denúncia do que é a favela, né, de como aquelas pessoas viviam, de como isso deveria ser erradicado de alguma forma, como essas pessoas deveriam ter os lares mais dignos, né, onde pudesse criar seus filhos, etc. Mas isso não aconteceu, né? Na verdade, os anos 60, depois veio a ditadura, depois uma explosão demográfica muito grande, e São Paulo, na verdade, cresceu muito mais, tem muito mais favelas do que tinha naquela época, e muitas pessoas ainda vivendo nessas condições. Então também a gente pensou em trazer um pouco para a atualidade, assim, né? Até nos diálogos, tentar colocar alguma coisa que os leitores de hoje se identificassem com essa história, não só como uma história de época, mas como uma denúncia dos dias atuais ainda. Certo. Essa foi. Então, agora eu fiquei muito curioso, porque vocês dois são os autores do quadrinho, mas como foi a participação de cada um, certo? A Sirlene, ela pesquisa, a Carolina, certo? E como foi isso? Como cada um contribuiu?
Então, a Sirlene já pesquisa a Carolina, eu já tinha lido a Carolina também, mas a Sirlene se aprofundou um pouco mais, assim, até em questões dos escritores negros brasileiros, né, da literatura negra, então tinha todo esse escopo por trás, assim, de como trabalhar essa questão étnico-racial, como trabalhar o negro como personagem, não como um personagem que seja representado por outra voz, mas que seja dono da sua própria história, etc. Uhum. Embasado nessas coisas que ela me passou, né, nesse argumento, primeiro, da história da Carolina, então as datas, né, meio que a cronologia da história, e também desses conceitos, né, do que é a mulher negra, do que é um escritor negro, como isso é representado, né, o que é considerado literatura negra, por exemplo. E a partir disso, eu desenvolvi o roteiro. A partir das informações que ela tinha, né, já pesquisado, e desses conceitos, aí eu fiz um roteiro, e aí a gente sentou juntos, e aí foi uma coisa de troca mesmo. Então, como eu já faço quadrinhos, já trabalho com quadrinhos, então eu fazia sequências, fazia toda essa coisa e mostrava para ela, e ela ia opinando também, a gente ia acrescentando, mudando alguma coisa. Foi mais ou menos isso, né, senhora? Sim. Certo. Você tem algo que você queria dizer sobre esse... Não, acho que o João explicou bem. Acho que o João explicou bem, foi exatamente isso. E assim, eu costumo dizer que foi um trabalho de 4 mãos mesmo, assim, o tempo todo, né? Uhum. O João roteirizou, embora eu tenha feito a pesquisa e o argumento, mas o João também pesquisou. Eu também auxiliei no roteiro, eu só não ajudei na arte, porque a arte, de fato, é todinha dele. Tá maravilhosa. Maravilhosa. Tá maravilhosa. Sem a menor falsa modéstia, ele realmente é muito bom. E é isso, acho que o João resumiu bem. Foi assim que aconteceu o trabalho. Quase 2 anos. Sério? Sério. Quase 2 anos até ficar pronto, até chegar aqui. Exatamente, quase 2 anos. Nossa, então eu acho que vocês revisaram bastante vezes isso aqui, né? Sim, sim. A gente olhou... Acho que é legal falar como surgiu a ideia, né? Isso, boa, claro. E assim ser? também, como é pesquisá-la, né? Onde você encontra materiais a respeito dela, porque deve ser meio difícil, Sim. né? Bem, eu sou professora da rede pública municipal. E quando terminei o meu mestrado, eu realmente... Eu caí mesmo na Carolina, né? Eu comecei a pesquisá-la, assim... ler todos os livros, a gente foi, eu acho que em todos os sebos do centro de São Paulo à procura do Diário de Bitita, né, João? E eu lia Carolina para meus estudantes, adolescentes, e eu via que dava muito certo. Eles gostavam muito, se interessavam muito. E aí eu fiz 2 pesquisas. Isso foi em 2013. Eu fui no acervo de todas as bibliotecas municipais paulistas, e vi que todas tinham pelo menos um único volume de Quarto de Despejo. Nenhuma tinha Diário de Bitita, que é uma obra póstuma, que eu acho que eu até gosto mais, para falar a verdade. Você foi em todas mesmo? Sim. Em diversas cidades? Não, São Paulo, sim. da capital. A gente consegue pesquisar. Ah, sim, tem o sistema online, né? Isso, o sistema online. Certo. E aí eu vi que tinha somente uma única biblioteca, que é a Biblioteca Milton Santos, por sinal na Zona Leste, que tinha, além do Quarto de Despejo, o Diário de Bitita, somente. Uhum. E também fiz uma pesquisa com os professores POSLs, que são professores orientadores de salas de leitura da rede municipal, também em 2013, e da região de Itaquera. E perguntei se eles conheciam Carolina, se sim, qual obra, e se já trabalharam com os estudantes. E aí, de quase 40 professores, 2 apenas ouviram falar e nunca trabalharam Carolina na sala. E aí eu senti a necessidade de, não, as pessoas precisam conhecer Carolina, sim, inclusive os estudantes. Sim. E isso surgiu em 2013. Aí a gente viu, por meio das pesquisas, que em março de 14 completaria 100 anos do nascimento de Carolina. Então a ideia, muito louca, por sinal, era de dezembro até março, ou seja, em 3 meses fazer a HQ e lançar em março. E de fato, março de 14... assim, foram vários eventos, desde eventos na academia, em centros culturais, enfim, falando de Carolina, sobre ela. Foi o ano inteiro, assim. A cidade dela, foi um ano lindo mesmo. E aí o João já tinha se inscrito no PROAC, que é um programa da Secretaria de Cultura do Estado. E aí a gente falou, a gente precisa inscrever agora a ideia de Carolina, que eu acho que vai rolar. E de fato rolou em 2014, ganhamos o PROAC.
Aí por conta disso, né, essa questão financeira também, porque você precisa trabalhar, né? Como que você Sim, faz? claro. E aí rolou o PROAC e o projeto finalmente se concretizou. Eu estou percebendo que no dia do lançamento, que foi dia 2, sábado, tinham muitos amigos, mas tinham muitas pessoas lá que eu nunca tinha visto. Nem amigos de Face, assim, sabe? E porque realmente ela é muito interessante. Quando nós estivemos em Sacramento, na cidade dela, eu tô mudando um pouco de assunto, mas também tem a ver. A gente chegou no acervo e a pessoa fez assim: sempre quem vem aqui é italiano, ou estadunidense, ou francês. E aí você percebe o quanto o mundo ainda olha para ela, mas o quanto o nosso país mal a conhece. Tem esse déficit ainda, né? Tem. E as obras Agora, tipo, carecem de novas edições e tal, mas vocês sabem se alguma editora estava preparando algo? Então, a Abril, pela Ática, detém os direitos do quarto de despejo, tanto que em 14 eles relançaram. Mas a Vera falou que o SEB também vai. Bertolucci? Não, o SEB. Ah, tá. O professor Merri, né? Segunda Vera, mas ele vai lançar o quarto de... Porque assim, o quarto de despejo que a gente tem, é interessante dizer que, embora tenha sido escrito por ela, ele tem outras vozes aí no meio, né? Tem a voz de um homem, homens, melhor dizendo, e brancos, e portanto, e da classe média. Quer dizer, o que a gente tem em mãos não é todo o quarto de despejo. E a ideia do Merri é fazer uma outra edição de quarto de despejo, né? Edição, pegando os 20 cadernos originais e fazendo uma nova edição, não aquela do Audálio, né? Seria uma coisa nova. E aí, assim, só retomando em relação à rede municipal, faço questão de dizer que, depois da gestão do Haddad, a gente tem na SME, que é a Secretaria Municipal de Educação, um núcleo étnico-racial, que é muito bom e que tem um projeto genial, chamado Leitoraço, com a ideia de entrar nas escolas as outras literaturas que não sejam somente as canônicas e que também não sejam somente as europeias. Então, portanto, literaturas negras, periféricas, latinas, latino-americana. E quarto de despejo foi comprado. Então, assim, quarto de despejo chegou em todas as escolas municipais no final do ano. Aliás, no começo deste ano. Era para ter chegado no final do ano passado, mas por alguns problemas acabou chegando no início deste ano. Então, chegou Carolina, chegou Sérgio Vaz, chegou Cadernos Negros. Então, é um projeto bem bacana, que tem a ver, inclusive, com o que eu comentei com você em relação à minha pesquisa, de descolonizar esse currículo, né? Apresentar outras vozes além da voz do europeu. Sim. Que é uma voz muito interessante, muito boa, afinal de contas fomos educados mesmo por meio dessa cultura, mas existem outras vozes que formaram a nossa nação, que é a negra e a indígena, e que estão lá, né, escondidas. Eu achei que o lançamento de Carolina, e não a autora, mas o quadrinho, ele veio em um momento assim que coincidiu com a Flip, né? É verdade. Ela teve essa questão assim de mulheres que foi muito forte. Nunca antes teve um número tão grande assim de autoras. Elas tiveram um grande destaque lá e tal. Mas a questão dos negros ficou muito evidente ali também, né? E no caso a ausência deles ficou muito gritante. Então, assim, de fato existem autores e autoras negros e negras sobre os quais a gente pode falar, a gente pode relembrar, resgatar, e é isso que esse quadrinho faz. Então essa questão de representatividade, ela é muito relevante também, né? Nos espaços públicos, tipo como nas escolas, para as crianças conhecerem e tal. Então, assim, eu acho que o quadrinho veio em um momento muito assim pertinente, né? Eu tenho 2 comentários de leitores nossos aqui já. A Paula Gomes disse: Carolina é sinônimo de inspiração, luta e resiliência. Sim. E o Magno Ozir disse: quantos talentos não perdemos, quantos Einstein e Carolinas podem estar escondidos e nunca vão ser descobertos. Vamos continuar perdendo todos eles? Bacana. A ideia é que a gente faça com que esses apareçam, né? Certo. Agora, peraí, tem mais uma pergunta aqui. Assim, e essa é para você, Sirlene. O livro Quarto de Despejo, ele foi um grande sucesso. Como eu disse, ele vendeu na época, isso foi em 1960, quando ele foi lançado, ele vendeu 100 mil cópias. E esse número é
enorme, é gigantesco até para os padrões de hoje, né? Se um autor exato, se um autor brasileiro vende hoje 100 mil cópias, ele pode assim soltar fogos, né? Porque é um número dificílimo, né? E a Carolina conseguiu isso em pelo 1960 e ela conseguiu ainda ficar em listas de best-sellers até acima do Jorge Amado com Gabriela Cravo e Canela. Mas como isso foi visto na época? Ela foi bem recebida pela crítica, pelo público? Houve alguma autora negra antes dela que tenha um feito semelhante a esse, ou ela foi assim pioneira? Como foi isso? Ela foi pioneira, sim. Agora que nós tivemos outras escritoras negras, com certeza. Inclusive, o professor Eduardo, da UFMG, ele apresentou num seminário que eu estive sobre literatura negra, a Maria Firmino dos Reis, uma mulher negra, foi professora, foi a primeira mulher a ser concursada pública, se eu não me engano, no Maranhão, tomara que eu esteja certo. Uhum. E ela escreveu um livro genial chamado Úrsula. É um romance, né? Ele diz que talvez ela tenha inaugurado a nossa literatura negra, e é mulher, e a gente também não conhece, né? Aliás, se a gente for pensar, como você mesmo citou a questão de gênero, né? Uhum. Comparando homens e mulheres da nossa literatura, a gente sempre fala os nomes de muitos homens, né? Mas a gente sabe que as mulheres também escreveram. E pensando na questão racial, óbvio que a gente tem muitos escritores negros. Aliás, Machado e Lima Barreto são negros e são considerados, eu concordo, inclusive, como os maiores escritores da nossa literatura. Inclusive, eu prefiro até o Lima ao Machado, né? São dois grandes ícones. Grandíssimos. Né? E a gente não vai citar aqui Olhos Eram Negros, né? Uhum. O que é importante falar. As pessoas precisam entender que os negros não só sambaram, não só foram escravizados nesse país. Eles também produziram arte. Sim. Inclusive a literatura. Massa. João, agora tem uma pergunta para você. Eu achei muito curioso o estilo da sua arte. Ela é toda em preto e branco, tem uns traços que eu achei assim bem fortes e tal. Eu acho que eles transmitem bem a aridez da realidade da Carolina, né? Mas foi uma escolha sua essa de ser todo em preto e branco e ter esses traços fortes? Como foi a concepção mais assim visual mesmo? Então, é interessante a pergunta. Cada trabalho eu procuro usar uma técnica diferente, assim. Nesse trabalho, como a Carolina ela pegava papel, né? Lixo e também, livros também. Livros também, que ela leu lia, muitos jornal, revistas e tal. Uma leitura muito ávida. E ela também pegava lápis, né, tocos de lápis, porque naquela época você escrevia com bico de pena, então comprar tinta era complicado. Muitas das coisas dela que ela escreveu com lápis. E aí eu fiz um teste de trabalhar só com lápis nesse trabalho, né. Geralmente eu trabalho com nanquim, mas comecei a trabalhar com vários lápis de várias espessuras, assim, maciez e tal. E escaneava as páginas já só no lápis mesmo e escurecia só no Photoshop, assim. E aí por isso que deu esse resultado que fica bem áspero mesmo, né, como você falou. Acho que lembra até um pouco gravura e tal. Sim, lembra. É denso. Acabou que foi uma escolha feliz, eu acho, assim. O pessoal tem falado que calhou bem com a temática, né? Uhum. A temática dela, onde ela vivia, da situação que ela passou. No final até eu tentei dar uma suavizada, quando mostra ela na infância já. Aí os traços ficam um pouco mais suaves e tal. Mas é isso, foi essa opção. Certo. Uma coisa que eu achei muito bacana aqui, lendo o livro, quadrinho, aliás, é que a Carolina, ela era independente. Uhum. E ela morava na favela do Canindé, né? E ela via muitas outras mulheres casadas com maridos e tal, alcoólatras, espancavam as esposas. Uhum. E ela dizia que não era tambor de homem. Uhum. Eu achei sensacional isso, porque ela era muito criticada por isso, certo? Porque ela era mãe solteira, ela tinha 3 filhos. 3 filhos.
que ela sustentava sozinha, catando papel na rua, ela morava sozinha, então assim, ela sempre foi bem autônoma, né? Eu achei bem assim revelador isso, essa parte assim da história dela, que diz que ela ia buscar as tábuas lá longe, ia de bonde, voltava a pé, chegava em casa de madrugada, e ela dizia que ficava tão assim cansada que ela nem ao menos conseguia dormir, mas mesmo assim ela foi lá e ela montou o barraquinho super humilde dela, minúsculo, né? E aí, você acha que a gente pode vê-la como um ícone feminista ou nem tá para tanto assim? Você acha que pode? Sim, eu cito, inclusive, eu sempre falo que a Carolina foi uma socióloga na prática e uma mulher bem forte, sim. Caio, né? Eu posso só fazer um comentário em relação à mãe solteira, né? Uhum. A gente sempre usa esse termo, eu realmente aboli do meu vocabulário, porque ser mãe não necessariamente implica em ser casada ou não, né? Então, certo. eu sempre digo que ela era a chefe de família do lar e cuidou dos filhos sozinha. Chefe, né? De família é um termo que faz mais sentido. Isso. Ela que cuidava dos filhos sozinha, porque inclusive até disse no início, né, que os pais abortaram, né? A gente também, a sociedade tende sempre a dizer que as mulheres abortam, mas quando os homens abandonam as mulheres grávidas, eles também abortam. Certo. É um aborto, né? E a Carolina, nesse sentido, tem um momento no quarto de despejo que eu acho belíssimo, assim, que ela diz: desde quando o homem... onde que eu ia encontrar homem que ia aceitar dormir com uma mulher que deixa debaixo do seu travesseiro papel e caneta? Olha que genial, né? No sentido de, eu sou intelectual. Ela dizia mesmo, sou intelectual, sou escritora. Ela pedia respeito, né? Nenhum homem vai me aceitar. E era isso mesmo, né? Enquanto elas pedem para eu me casar, eu estou aqui ouvindo minhas valsas vienenses e elas sendo tambores de homens, né? Tem um outro momento também no Diário de Bitita que é genial. Ela fala do vô, tinha uma tremenda admiração pelo vô, mas tem um momento que ela diz que a mulher do vô, que não era a avó dela, né? Saiu, ela fez um trabalho, sei lá, lavou roupa de alguém e conseguiu um dinheiro e foi ao mercado. Quando o vô chegou, ele fez: que farinha é essa? Que toucinho é esse? É que eu trabalhei e consegui um dinheiro e comprei para você, assim. Como você sai de casa sem avisar? E ele bateu nela. E ela fala: olha, de verdade, eu queria ser como as meretrizes, que andam com o vestido que quer, usam batom, passeiam, ou seja, fazem o que bem entende de suas vidas. Isso é muito feminista, né? Sim. Isso é se posicionar como uma mulher genial, que de fato ela foi. Então, assim, eu sempre digo que ela é um ícone feminista, sim. Massa. Forte, poderosa. Então a gente pode vê-la como dois ícones, um ícone negro e um ícone feminista também. Bem, é isso, a gente precisa terminar já. Eu não sei se vocês querem fazer mais algum comentário que não tenha sido assim puxado por nenhuma pergunta minha, um dos nossos leitores. Vocês querem dizer mais alguma coisa? Quero dizer, para finalizar, muito obrigada por essa oportunidade, de verdade. Agradeço por terem vindo, foi muito bom. Nós que agradecemos, foi muito bom. Eu gosto muito de falar de Carolina, se deixar a gente fica aqui. Mas a gente precisa falar a respeito dela. Exato. É muito importante resgatar. Foi um trabalho assim muito árduo de fato, mas ele só se concretizou por conta da arte do João, que é um artista primoroso mesmo. É incrível, de verdade, é incrível. E quando você comentou em relação aos traços dele, né, o marcante do João é que eu falo isso para ele. Ele tem uma marca, assim, você bate o olho e fala: é João Pinheiro, é João Pinheiro. Isso é bacana no artista, né? Dizer que Carolina e tantas outras Carolinas e Carolinos precisam aparecer mais, inclusive dentro do espaço escolar, né? Porque a escola está formando quem, né? Empodera, quais cidadãos? Né? Empodera, exatamente. É do menino e da menina negra olhar e falar: puxa vida, eu não sou descendente de escravo, porque de fato ninguém é descendente de escravizado, né? Eu sou descendente de gente que foi escravizada. Não, olha só, tem escritor negro, tem escritor cientista. É possível, né? É possível, além do estereótipo do negro brasileiro. Agradeço mais uma vez e eu acho que é isso. Conheçam Carolina e eu indico também a leitura. A gente ficou bem orgulhoso por ter feito. Eu só queria dizer, uma das coisas que a gente pensa nesse trabalho é trazer a Carolina para além do estereótipo que sempre ela foi colocada em pauta também, né? Como uma favelada, como ela era semi-analfabeta. Alvo de racismo, de machismo. Eu acho que tem isso, mas assim, ela é
essencialmente foi uma escritora, foi uma artista, assim. Eu acho que essa Carolina artista ainda precisa ser descoberta. Tem ela escreveu mais de 5.000 páginas, então tem vários romances dela. Tem uns 7 livros, pelo menos, que a filha dela diz que são inéditos e estão procurando aí editoras para querer publicar. Então, ela escrevia peças de teatro, escrevia música, provérbios também. Provérbios, poemas. Então, ela é uma artista mulher, negra, né? Publicou o primeiro livro na década de 60. E além de tudo isso, é uma multi-artista, assim. É uma coisa meio difícil de acontecer. Então acho que daqui para frente, tomara que surjam mais trabalhos que tragam essa Carolina artista também, para além dos estereótipos e outras Carolinas. Certo. Obrigado, Caio. Massa. Muito obrigado a vocês que nos viram aqui. E esse é o quadrinho Carolina. Ele já está nas livrarias, certo? Sim. Chegou já. E leiam porque está muito bom. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima live.